Continuamos o cenário político de hoje, quarta-feira. Você participa do nosso programa que está entrevistando o deputado federal General Girão. Temos nosso Twitter, temos Facebook, Instagram e também o WhatsApp 8802-8979. Participe com a gente. Carol, a gente fala agora sobre uma informação importante, né, que a governadora Fátima Bezerra deu hoje através de um vídeo publicado nas redes sociais, anunciando 40% do 13º salário deste ano na próxima semana. Ela também falou dos salários atrasados. Acompanhe. Já na próxima semana, dia 10 de outubro, pagarei o adiantamento de 40% do 13º salário de todos os servidores ativos e inativos do Estado. E os outros 60% quitarei até dezembro. Olha, eu não disse a vocês que eu não sossegaria um minuto enquanto não normalizasse a situação da folha do nosso funcionalismo. Pois bem, mais um passo está sendo dado hoje. E querem saber de outra novidade? Já determinei prioridade à equipe econômica do nosso governo para trazer uma proposta de pagamento das 2 folhas atrasadas deixadas pela última gestão. A ideia é começarmos o pagamento dessas 2 folhas já no início do próximo ano. Olha, esse é o tipo de notícia que eu dou a vocês com um misto de muito orgulho e alegria. Isso aqui é gestão. Isso aqui traduz o respeito e o compromisso que nosso governo tem honrado junto aos servidores públicos, mesmo em meio a tantas dificuldades. Isso aqui é mais um sinal de que o trabalho realizado pelo nosso governo com responsabilidade, competência e compromisso rende frutos muito importantes. E o melhor, voltado para a melhoria de vida das pessoas. Tá aí, então. E ontem, aqui no cenário político, o Controlador-Geral do Estado, Pedro Lopes, disse que a Receita do Estado dá para pagar os servidores, mas não sobra para os atrasados. E por isso este pagamento está dependendo da aprovação da Lei Mansueto, que vai permitir ao Rio Grande do Norte o empréstimo do governo federal de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A reforma da Previdência, segundo ele, vai trazer o benefício de, com esses recursos de empréstimos, pagar os atrasados de dezembro de 2018 e 13º de 2018. O controlador ontem, Vonúvio, falou muito por alto que pode ser que no começo de 2021 esses atrasados finalmente saiam. Mas a governadora já não quis citar datas, né? Pois é, a governadora, ela na verdade está sendo pressionada por repassar notícias positivas, informações que venham a trazer um alento aí aos servidores do Estado do Rio Grande do Norte, que tiveram ontem a notícia da aprovação da reforma da Previdência. O que acontece? Grande parte dos sindicatos, né, que ajudaram a eleger a governadora, estão contrários a esta reforma. A reforma da Previdência que já foi promulgada, enfim, há tempo aí no prazo estabelecido pelo governo federal. E aí, diante desta situação que traz, claro, um lado negativo para o governo do Estado, apesar de ser uma reforma necessária, segundo a própria administração, é preciso trazer uma cortina de fumaça. E foi isso que a governadora fez. Anunciou um pagamento do 13º salário, né, com data, a primeira parte, para a próxima semana. No entanto, a segunda parte não confirmou o dia, né, e o pagamento desse atrasado de 2018, que prometeu em 2019, não cumpriu neste ano de 2020 e passa para 2021. Então, a governadora querendo trazer informações positivas, ainda mais em ano eleitoral. Ano em que o PT, partido da governadora, possui 2 candidatos em importantes cidades aqui do Rio Grande do Norte, Natal e Mossoró. Então, é estratégia política, sim, da governadora em anunciar esses pagamentos. Tomara que essas promessas se cumpram. Vamos continuar agora o nosso bate-papo com o deputado federal General Girão, que está conectado com a gente. Vamos continuar do raciocínio do bloco anterior. Depois a gente fala um pouquinho sobre outros assuntos, incluindo também governo do Estado. Eu já vi que tem pergunta do pessoal de casa sobre o governo do Estado. Deputado, sobre esse pleito pela duplicação da BR-304, o que é que pode ser feito, tanto do ponto de vista de bancada federal do Rio Grande do Norte,
quanto de governo federal para agilizar esse processo? Olha, nós colocamos na reunião da bancada a demanda de que a duplicação deveria ser até o Ceará, né? Então, até Aracati, que é o trecho que está duplicado, é de Aracati até Fortaleza. Então, isso aí é uma coisa que a gente está trabalhando, e hoje o ministro Tarcísio já fez uma reunião com deputados, com líderes de bancada de todo o Nordeste, e nessa reunião esse assunto com certeza foi tratado. E o deputado Benes Leocádio, que é o atual coordenador da nossa bancada, participou dessa reunião. Ele tinha me convidado, mas como eu estava com eventos fora daqui da cidade, eu não tinha nem como participar de forma remota. Então, essa é uma realidade. A outra é que nós estamos trabalhando com um projeto, precisa haver o projeto da duplicação e as diversas fases, né? Primeiro o projeto, depois esses 240 quilômetros, mais ou menos, que é o trecho que está faltando ser duplicado, ele tem que ser dimensionado por trechos e a gente fazer a duplicação na medida que esses trechos puderem ser feitos. Eu acredito que a duplicação da reta Tabajara, vocês devem ter visto lá, está sendo feita uma lateral, vai ser de concreto, assim como foi na BR-101. Essa lateral de concreto vai ser concluída e depois o DENIT pretende refazer a outra lateral. Talvez a gente procure dar andamento no prosseguimento desse outro lado do concreto antes de fazer aquele lado de asfalto. Os recursos para isso, o ministro Tarcísio já adiantou, semana retrasada, se não me falha a memória, de que ele vai trabalhar com a privatização de trechos de rodovias, principalmente desse trecho de Recife até Natal. Isso é uma coisa racional, sim. A rodovia está pronta, foi duplicada, precisa de manutenção, e pode ser feito pela iniciativa privada. Então, eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. E aí a gente vai ter espaço de recursos para fazer a duplicação desse trecho tão importante para buscarmos salvar vidas. Mas eu queria deixar mais uma mensagem também. A estrada é perigosa porque nós a transformamos em uma estrada perigosa também, né? Então, a gente precisa, nesse momento de comoção, nós precisamos ser um pouco mais cuidadosos na hora de fazer ultrapassagens, na hora de parar um caminhão na beira da estrada, na hora de andar muito devagar com um carro na estrada. A gente precisa ser um pouco mais cuidadoso, não dirigindo quando estiver bebendo, habilitado corretamente. Se tiver problema de saúde, não vai dirigir. Então, esse cuidado com a vida humana, com a vida de terceiros, a gente precisa ter. A pandemia está nos ensinando a usar máscara para não contaminarmos outras pessoas. Talvez a gente possa também fazer isso daí, de cuidado na direção, na hora que estivermos na estrada, na BR-304. Mas a duplicação precisa, sim, ser uma realidade, porque a estrada é a mesma do meu tempo de aspirante e não cabe mais. Deputado, o ministro, o Tarcísio Gomes, da Infraestrutura, afirmou que um processo, né, de duplicação de uma BR como esta é demorado, né, e possivelmente em 2022 haverá aí uma discussão, um debate em torno dessa duplicação, com também possibilidade de privatização desta BR. Depois de tanto tempo de cobranças, né, da classe política, o senhor não acha que adiar mais ainda uma discussão, ou o senhor acha que está no caminho certo, né, o debate em torno desta duplicação? Olha, eu acredito que o caminho está certo. Por quê? Porque nós estamos agora terminando o primeiro trecho, que é a reta Tabajara, que era para ter sido terminada há quantos anos? Eu que lhe pergunto agora, há quantos anos que a gente ouve falar na duplicação da reta Tabajara? A obra ficou parada nesses últimos 5 anos, ela ficou parada quase metade desses 5 anos. E não estava andando. É que o ano passado, quando nós assumimos a legislatura, nós colocamos prioridade e aí conseguimos recurso. A bancada federal colocou recurso somente na emenda de bancada e na emenda individual que eu falei, de 15 milhões, somente no final do ano passado, começo desse ano. Até então, não tinha recurso para poder retomar a reta Tabajara com a força que ela merecia. Essa é a realidade. Anos anteriores, não houve a prioridade, não houve a preocupação, talvez, e a prioridade. Eu não quero viver olhando no retrovisor, eu estou olhando para frente. O que a gente está fazendo agora é ter o projeto rapidamente, esse projeto da duplicação do restante, até a divisa com o Ceará e depois até Aracati. A gente precisa ter o projeto para ter os custos e, a partir daí, a gente trabalhar, sim, com recursos sendo colocados. Emenda de bancada não vai ser suficiente. Não tem como fazer com emenda de bancada. A gente tem que ter recursos federais, sim, e eu acredito que a privatização é uma boa fonte de recursos para isso. Deputado, em relação a... Vamos falar agora de outros assuntos, vamos falar um pouquinho de política.
em relação aos apoios, o apoio aqui do deputado federal General Girão em Mossoró. Qual é esse apoio nessas eleições de 2020? Olha, eu acredito desde o princípio que você presta apoio a quem lhe pede apoio, tá certo? A gente trabalhou, conversamos com muitos candidatos daqui de Mossoró, mas, na verdade, o pedido de apoio com a correspondente, o correspondente obrigado, praticamente ele não aconteceu. Então, você apoia quem lhe pede, aí você faz a avaliação. Em função dessa situação, aqui em Mossoró, nós não estamos apoiando nenhum candidato a prefeito. Nós temos no grupo político algumas pessoas que se candidataram a vereador, e essas pessoas que me procuraram, eu estou declarando apoio àquelas que eu considero que sejam justos os pedidos de apoio, não só em Mossoró, mas também nos outros municípios do estado. Quem me pediu apoio, independente do partido, PSL, PRTB, Democratas, PSC, MDB, quem me pediu apoio, o que eu considerei justo, a pessoa é ficha limpa, a pessoa não está devendo nada na justiça, nós estamos declarando apoio, sim, durante a campanha. Essa é uma regra de vida que eu cumpro com a maior tranquilidade do mundo como cidadão, e ainda mais ainda como deputado federal. Está no PSL. Aqui em Mossoró tem um candidato a vice que é do PSL, inclusive o presidente estadual. Quer dizer que então o senhor não foi procurado pelo doutor Daniel? Ele não me pediu apoio. Ele não pediu apoio para poder fazer costura de nenhuma candidatura política. Posicionamento do senhor sobre este tipo de comportamento, copartidários e que não estão dialogando entre si. Como é que está o clima? Eu já aproveito e emendo outra pergunta. Como é que está o clima dentro do PSL? Olha, o PSL Nacional, quando houve a ruptura o ano passado, em dezembro do ano passado, Bolsonaro nos chamou e disse o que estava acontecendo, e nós também tínhamos as nossas demandas reprimidas lá, não atendidas pelo PSL Nacional. Nós apresentamos 3 grandes demandas com o PSL Nacional. Dessas 3, 2 eles já atenderam. Eles já mostraram o que estão fazendo com o dinheiro, então transparência. E a outra, eles contrataram a empresa para poder decidir o PSL do amanhã, contrataram uma empresa de compliance para poder pensar o PSL do amanhã, que era o que a gente queria. A outra é um estatuto do PSL que eles aprovaram sem a nossa participação. E nós tínhamos trabalhado, alguns deputados trabalhamos, sim, na construção de um estatuto novo para o partido, um estatuto que fosse bem conservador mesmo, como a gente queria que o PSL fosse. E eles aprovaram um estatuto diferenciado. Essa é a única demanda que não foi ainda atendida por eles. Por isso que a gente voltou a conversar, porque eles atenderam na transparência, atenderam na contratação do compliance. Bolsonaro nos chamou e disse, olha, o PSL me chamou para conversar, está atendendo nessas 2 demandas. Eu conversei também, já pelo telefone, com o vice-presidente do partido. A gente deve ter uma conversa pessoal semana que vem. Então, a gente está conversando. Política é a arte de executar essa conversação, de chegar a um consenso, de chegar a um entendimento. Eu espero chegar a um entendimento o quanto antes. Chegando ao entendimento, o PSL volta para a gente. Porque eu nunca deixei de ser PSL, eu continuo PSL. Agora, eu não posso ficar no PSL que o presidente estadual pediu a minha expulsão. Aí não tem como. Eu tinha pedido para sair quando a Aliança fosse criada. O Aliança não foi criado ainda, a gente está trabalhando para criar o Aliança ainda. É muito justo que você queira criar um partido novo. O PSOL, o PSTU, esses partidos todos que nasceram da dissidência dentro do PT, eles foram criados e ninguém foi expulso de partido do PT. As pessoas foram construir o partido sendo liberados pelo Partido dos Trabalhadores. Por que agora o PSL não queria fazer isso com a gente? Queria nos tratar como sendo marginais? De maneira nenhuma. Então é isso que a gente está mostrando para eles e esse consenso a gente está quase chegando a ele. Eu acredito que vamos chegar assim e vamos voltar a pacificar isso daí, porque a política não ganha com a briga de um grande partido como o PSL. A gente não ganha na política. O presidente Bolsonaro não ganha não tendo partido. E eu não ganho ficando numa situação como essas aí, de não poder participar de trabalho de comissões. As comissões devem voltar no começo do ano que vem. Eu quero participar do trabalho de comissões. O Aliança deve ficar pronto talvez até o meio do ano que vem. Então, até lá, eu gostaria de estar participando, sim, do trabalho das comissões, fazendo o trabalho pelo qual eu fui eleito por 81.640 eleitores aqui do estado do Rio Grande do Norte. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, nós continuamos nossa conversa com o deputado federal General Girão.